Oi de casa, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu queria compartilhar com vocês algumas vivências que eu tive, que eu ando tendo nos últimos dias. Isso com a intenção de dar um testemunho, assim, da realidade de uma pessoa que leva a sério a Bíblia e tropeça. Uma coisa não exclui a outra. Eu tenho vivido dias bastante intensos em termos de trabalho e isso me deixou ansiosa. E coisa que não costuma acontecer, mas nos últimos dias eu tenho tido dificuldade para pegar no sono. Logo, para compensar, eu acabei acordando um pouco mais tarde. E ao acordar mais tarde, eu olhava o celular e já tinha um monte de cobrança, um monte de coisa de trabalho para fazer e tal, 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 tal. Adivinha como é que fica a comunhão com Deus? Para mim, sempre funcionou de manhã, né? Antes de mais nada. Mas como eu tenho acordado tarde, isso não tem acontecido. E aí, como Jesus diz, né? E os cuidados do mundo acabam levando embora as sementes, vai levando embora nossa energia, vai consumindo, né? E eu percebi hoje, assim, realmente conversando com Deus, pedindo a Ele, assim, refrigério, descanso, né? Eu senti no meu coração, e isso é normal, tá? Muita gente tem ouve, né, no coração a resposta, e se tá de acordo com o que a Bíblia fala, a gente se sente convicto de que é Deus que está respondendo pra gente. Ele me disse: minha filha, como é que você quer descansar se você está negando o repouso? Isso é, como é que eu vou querer repouso se o meu momento de comunhão com Ele, né, tem sido deixado de lado, né? Eu mesma já pensei tanto, achei tão bonito, acho que Spurgeon, um pregador de séculos atrás, que disse que se ele tinha muitas coisas para fazer no dia, ele reservava um tempo maior, sabe, de oração, para que Deus estivesse com ele e o amparasse, né, quando ele fosse tomar decisões e etc. Então, eu queria, assim, dar esse testemunho de que eu tenho me sentido cansada e eu permiti, né, que esse cansaço viesse, porque eu acabei dando mais ouvido à voz do que estava acontecendo ao meu redor e à minha própria voz, que me induzia, né, a cuidar do que está aí na minha frente. Então, eu queria testemunhar que é um desafio diário, é uma guerra, é uma batalha diária, a gente fazer calar a nossa própria voz e a voz do que está ao redor para que a gente priorize, para que a gente coloque no lugar devido à voz de Deus. Então, eu acho que por mais que eu tenha dormido pouco, eu acho que o momento de oração traz um descanso, traz o descanso do coração, da alma, que é o que a gente precisa, que eu acho que é justamente o que me faria dormir cedo, me faria conciliar o sono normalmente e tal. Em suma, uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, e obviamente nada disso que eu estou compartilhando hoje especificamente são coisas das quais eu me orgulho, porque são tropeços, né? Mas como a gente aprende com os nossos próprios tropeços, né? Eu falo isso com a esperança de que peço a Deus que sirva, né? Para edificação de quem porventura ouvir. É, hoje eu me flagrei numa situação muito vergonhosa, digamos, com a intenção de pregar o evangelho, eu acabei, ao invés de ser fiel ao que está escrito na Bíblia, eu achei melhor adaptar, sabe? Tipo, dar meu toque pessoal. Então, assim, ao invés de citar um versículo, eu falava com minhas próprias palavras a ideia do versículo. E com isso, eu achei no momento que eu estava sendo fiel, que eu estava
semeando a palavra de Deus, mas não funciona dessa maneira, não funciona dessa maneira. Para quem acredita, né, exatamente no que a Bíblia fala, para quem recebe a Bíblia como poder de Deus para nossa salvação e palavra de Deus, Espírito de Deus, a gente não tem que mexer em nada, a gente não tem que dar o nosso toque especial. Que vergonha sequer confessar isso, mas eu estou confessando e Deus é rico em misericórdia, Ele é rico em perdoar. E aí eu estava conversando com o meu amigo e eu falei, mas e se eu não souber o versículo de cor, tal? Nunca sei o endereço de versículo nenhum. Aí depois eu me dei conta, a gente tá com o celular na mão o tempo todo, né? É melhor parar um pouco, elaborar não, achar e simplesmente usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é perfeita. A gente não tem que tentar melhorar uma coisa que Deus fez, né? Então, é isso. Logo de manhã, assim, foram esses aprendizados, sabe? Então, assim, outra coisa que eu gostaria de comentar é... Realmente, eu tô, assim, chocada com o que eu vi no Facebook desse cara que eu já mencionei outras vezes, que é o Nathan Wheeler. Nathan, Nathan, Wheeler, Wheeler. Wheeler. Enfim, cara, o estudo de Mateus 5 que ele ofereceu foi revolucionário na minha vida. Ele mostrou como que naquele capítulo Jesus já explica toda a criação. Tudo, tudo, tudo. E ele mostra como o Antigo e Novo Testamento são uma coisa só. Ele mostra como que para a gente entender um versículo individualmente, a gente precisa ter um conhecimento da Bíblia como um todo, sabe? E nossa, gente, o que que foi aquilo? O que que foi aquilo? Eu tô com um desejo muito grande no meu coração de traduzir o que ele falou, sabe? E botar aqui para vocês e mandar assim para todas as pessoas que eu puder. Talvez seria até melhor do que esse formato que eu tô fazendo de estudo. Mas assim, eu não quero deixar de fazer. Eu realmente tô feliz fazendo esse estudo diário da Bíblia. Só que eu acho que eu preciso diminuir muito o tempo de duração dos vídeos. Gente, hoje eu ouvi pela segunda vez o que ele disse. Eu vou traduzir, vou botar aqui. Eu peço que vocês escutem. Só pra vocês me dizerem, gente, o que é aquilo? É de deixar a cabeça da gente assim. Mas enfim, vamos deixar de coisa. Eu vou fazer uma oração e dividir com vocês o que a leitura de hoje. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada pelos ensinamentos que o Senhor me concedeu hoje. É duro, é duro, é duro ser ensinada. O Senhor nos convida a viver o impossível. Mas eu te agradeço porque, como um pai que ama seu filho, o Senhor me exorta, o Senhor me repreende, o Senhor me ensina, o Senhor me trata na fornalha. Muito obrigada por fazer isso comigo. Eu te peço que o Senhor faça isso diariamente. Por mais que seja difícil, na hora dói. É como a sua palavra ensina, né? Que os nossos pais nos repreendiam quando nós éramos pequenos, como eles achavam melhor. E muito mais na hora que a gente está sendo castigado, né? A gente não gosta, mas depois é muito bom. Mais valioso ainda é o que o Senhor nos ensina. Eu te agradeço especialmente pelos irmãos que o Senhor coloca na minha caminhada, que com tanto amor, que no amor do seu filho, né, me ajudam, me ensinam. Muito obrigada pelos refrigérios que o Senhor coloca no nosso caminho. E eu peço que o Senhor me conceda ser também uma pessoa que possa auxiliar os irmãos que estão nessa caminhada, que muitos venham a crer na sua palavra, como como ela mesma diz, é o seu poder para a nossa salvação. Então eu te peço que o Senhor me use, que o Senhor abençoe a cada um que ouvir, em nome do seu querido Filho. Amém.
Muito bem. É, hoje tem Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Como é bem pequenininho, eu vou ler. Mas assim, eu vou me sentir muito mais confortável quando eu puder trazer o que o estudo, esse estudo que eu achei no Facebook. Eles já estão no capítulo 5 de Mateus, né? Então, eles já passaram por isso aqui que a gente está lendo agora. Para mim vai ser uma satisfação enorme poder trazer isso aqui. Bom, mas vamos lá. Capítulo 4, 12 a 17, né? Quando a gente viu ontem, Jesus estava no deserto, né? Foi tentado. E no final Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, deixando claro a quem nós adoramos, né? O diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Muito bem. Então, a parte de hoje começa aqui, ó. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu, quando tudo na Bíblia tem significado, tudo. Se você procurar saber por que é que essas cidades são citadas, por que nesse momento que Jesus recebeu a notícia de que João estava preso, por que ele voltou para Galiléia, tudo isso tem significado. Eu não sei, entendeu? Mas eu sei que se eu buscar fontes do contexto, entendeu? Do que cada coisa significa, tudo se encaixa, né? Talvez, né, fazendo o estudo lá, desse que no Facebook que eu citei, eu aprendo isso aqui e possa trazer para vocês. Mas o que eu sei dizer é que aqui no 17, Jesus começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a mesma mensagem que João Batista já está anunciando antes de ele chegar, né? E arrepender, eu tinha falado no outro vídeo que o arrependimento vem quando uma nova luz é lançada sobre a situação que a gente viveu, né? Então eu dei um exemplo assim: se você apronta com seus pais, na hora, tipo, você apronta, na hora você não sente nada, mas aí depois a pessoa, seu pai ou sua mãe, ou a pessoa envolvida mostra o quanto ela sofreu com o que você fez, isso vem uma luz, né? Isso te desperta uma percepção diferente da vivência e aí você eventualmente venha se arrepender, né? Ou não. Enfim, um amigo me chamou a atenção para o fato de que arrepender é se voltar a Cristo. Então, tudo que a gente faz, se a gente levar ao conhecimento de Cristo, se a gente levar a presença dele em oração, se a luz de Cristo manifesta o nosso pecado. Se você não acredita em pecado, se você não acredita na luz da presença de Cristo, isso não vai acontecer, né? Então, como é que eu vou pesar uma atitude minha? Como é que eu vou analisar? Como é que eu vou lidar com uma vivência, com uma situação? Levando ao conhecimento de Cristo, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz para a gente levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, né? Eu entendo isso como dizer, como é que isso que você falou, sentiu, pensou, desejou, se encaixa, né? Diante da pessoa que é Cristo. Mas com certeza com certeza não, é um fato, tem muito mais, tem um mundo inteiro, sabe? Então, por isso eu sempre vou deixar essa sugestão, esse convite veemente de que toda e qualquer coisa que você não entender quando você estiver lendo a sua Bíblia, hoje Deus nos deu esse privilégio enorme de ter tanta fonte de estudo, tanto testemunho. Gente, se vocês botarem no YouTube, né? Se vocês quiserem ouvir pregação, assim, de tipo Todd White, é um cara que tem um dread até a cintura, é surfista, era marine,
sabe, tem pregador de todas as maneiras que vocês imaginarem, com todos os tipos de abordagem, sabe? Tem pregador que vai pregar de terno e gravata, não sei o que, todo formal. Tem pregador que vai pregar de bermuda e chinelo. Não importa, importa o que ele está levando, importa a fidelidade dele à palavra, a fidelidade a intimidade da relação com Cristo que ele demonstra, e tudo isso vai nos edificando, né? Então nunca desistam quando vocês não entenderem alguma coisa, não pensem que a Bíblia é um livro que a gente não consegue entender. Quanto mais eu estudo, sério, eu tô chocada, mas assim, isso que eu achei no Facebook mostra o quanto absolutamente tudo é extremamente significativo. Atos, então como eu não sei, né, não sei, então eu vou só ler, mas isso aqui é maravilhoso, é um privilégio enorme. Vou ler para nós aqui, ó, Atos capítulo 5, de 1 a 16. Lembram que ontem eu comentei que a gente ia ver que ao contrário da última pessoa que apareceu, que vendeu todo o terreno e deu todo o dinheiro para os apóstolos, ia aparecer um aí querendo ser esperto? Muito bem, é isso que a gente vai ver aqui. Atos capítulo 5, de 1 a 16. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então ela era cúmplice nisso aí. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Você vê, a própria palavra falada por Pedro acusou Ananias de forma tal que ele expirou. Enquanto a gente está vivo, a palavra de Deus nos mostra o nosso pecado, mas não nos acusa, sim, porque nós temos a possibilidade de recorrer a Cristo, de crer como é que se diz? Nos apropriarmos da salvação nele, né? Mas em Apocalipse fala que a espada que sair da boca, né, de Cristo já vai matar. Então, assim, até o último minuto de vida, até o último milésimo, o ladrão que estava do lado de Jesus é um exemplo do foguete mais rápido que subiu para o céu. A gente tem essa chance de nos apropriarmos da salvação. Mas, e quando chega o momento, né? E se isso não acontece, chega o momento de a palavra te acusar e você ser condenado, né? E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Também, né? Não é de se surpreender. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Né? Então, a esposa e o marido venderam o terreno, retiveram, né? Guardaram um tiquinho do dinheiro, falaram, tá aqui o preço da... Aí o marido levou uma parte do dinheiro, dizendo, como se fosse o valor total, né? E aí, com as palavras de Pedro, ele morreu, caiu morto. E os jovens que estavam lá cobriram ele, transportando ele para lá, o sepultaram. 3 horas depois, a esposa dele, meu nome Safira, né, chegou lá sem saber de nada que tinha acontecido. Para ela, estava tudo certo. Tinham vendido o terreno, ele deu uma parte do valor, eles iam torrar a outra parte, sabe Deus com o quê. E aí, quando ela chegou lá, disse-lhe Pedro, isso no versículo 8, dize-me, vendestes por quanto aquela herdade? Então, assim, ele testou a Safira, né? Ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta
e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Sempre tem, né? O que fica meio sem jeito, meio com vergonha de se juntar, né? Muitas pessoas iam se encontrar com Jesus, assim, porque acreditavam que que ele tinha algo especial, mas iam à noite por medo dos religiosos, por medo de julgamento, né? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos... Ah, desculpa, eu já li isso. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam, olha só isso, transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Imagina, o homem que tinha negado Jesus, hoje a sombra dele cura as pessoas enfermas no caminho. Tamanha a presença do Espírito Santo em Pedro. Mas isso levou tempo, né? Levou tempo até eles assimilarem isso tudo. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todos eram curados. Deixa eu só fazer um comentário. Quando eu tenho dúvidas assim, e disponho de tempo para poder aprofundar o estudo da palavra, eu gosto de recorrer ao site Desiring God, que é do John Piper, para ler artigos que falam sobre o determinado capítulo que eu estou lendo. O John Piper tem uma plataforma chamada Look at the Book, né? Olhe para o livro. E ele usa uma lousa, ele não aparece, fica a Bíblia, né, na tela, e ele usa um laser, assim, uma caneta, né, digital, e aí ele circula, ele escreve, aí ele mostra no grego como é que é a palavra original, como aquele texto se articula com outras partes da Bíblia. Aí, se vocês tiverem outras fontes e puderem colocar, sabe? Eu gosto de tal site como recurso para estudar, vai ajudar bastante. Então, seguindo esse raciocínio que eu falei, né, essa estratégia, eu entrei aqui no site Desiring God, que é Desejando a Deus, e tudo que tá aqui tá em português também. E aí eu coloquei, né, na ferramenta de busca, eu escrevi Atos 5. Aí vi uma série de recursos, né? E aí nesse artigo que eu achei aqui agora, que se chama Seja como Barnabé e não como Ananias, tem uma parte do artigo que diz dos efeitos de crer em Jesus. Aí eles citam isso aqui, ó, esse versículo que diz: Ora, a companhia daqueles que creram eram de um só coração e alma. E aí está escrito, aí você vê o primeiro efeito. Crer em Jesus estreita o relacionamento do coração com as pessoas, especialmente outros cristãos. Quando você se une a Jesus pela fé, você se une às pessoas pelo amor. Então vem o outro efeito. Ora, a companhia dos que creram era de um coração e alma, e ninguém disse que alguma das coisas que ele possuía era dele, mas tinham tudo em comum. A tradução está meio falha, né? Mas tudo bem. Portanto, há o segundo efeito de confiar em Jesus. Primeiro, o coração é apertado em seu relacionamento com umas pessoas, né? Eu diria mais estreitado, né? E segundo, o coração é solto em seu relacionamento com as coisas. A fé em Cristo cria um vínculo de amor às pessoas e corta o vínculo de amor às coisas. E eu diria, e até muda também seu vínculo de amor com as pessoas, né? Porque Jesus fala: se alguém amar ao seu filho, ao seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, até o amor que a gente tem pelas pessoas não é um amor nosso, não é um amor natural, né? Possessivo, dependente, ciumento, ansioso, como é natural. Jesus reforma não, ele reconstrói também nossas relações de amor, né? Ele passa a ser a fonte do nosso amor.
Nessa plataforma Look at the Book, o John Piper fez uma análise do Salmo 8, tá? Ele é bem pequenininho, vamos ver o que diz o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Quando eu leio isso pela primeira vez, me chama a atenção a sensibilidade do salmista em relação à glória de Deus, porque ele começa e termina exclamando a mesma coisa: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, né? E aí no versículo 2, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Eu me lembro que Jesus cita, né, isso no Novo Testamento. Mas chama atenção para a pequenez da condição humana e tal. Mas assim, não vai muito além disso, sabe? Meu entendimento em relação a esse salmo. Entretanto, se a gente vai nessa plataforma Look at the Book, né? O John Piper oferece uma análise profundíssima desse salmo, que eu vou tentar replicar aqui. Ele chama atenção, o John Piper. Aqui eu tô pausando e assistindo, sabe? Deixa eu mostrar como é que funciona, peraí. Ó, ele vai lendo. E aí ele vai questionando, sabe? Peraí. Então, que ele começa fazendo, o John Piper? Ele comenta o fato de que o Salmo, né, começa falando de uma coisa tão sublime. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Olha só, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então a glória de Deus está acima dos céus. Ele dá um pulo na frase seguinte, sem nenhuma explicação, sem nenhuma satisfação. Ele pula para uma coisa mínima, minúscula, assim, fraquíssima, que é o quê? A boca das crianças que mamam, que ele suscita a força de uma criança que gagueja, que não sabe nem falar ainda. E aí ele chama atenção para o fato de que não, assim, de que a glória de Deus é tamanha que ele vence os inimigos usando essa fragilidade, usando o que quer que seja. Então, a maneira como a glória de Deus se manifesta é pelo fato de ele usar recursos absolutamente frágeis, falhos, porque é o poder dele que age nesses recursos. Aí o John Piper diz que vai seguir a leitura do Salmo, vendo se essa mesma estrutura de raciocínio vai continuar, de glória de Deus em paralelo com algo minúsculo. E é justamente isso que acontece logo no próximo, olha só. Da mesma forma que ele começa falando da glória de Deus que está acima dos céus, e aí pula para as crianças, para os bebês que mamam, né? Dos quais ele suscita força, né? Veja, na segunda parte, continua essa mesma estrutura de raciocínio. Ele diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então tem mais uma vez esse raciocínio continua, porque olha, obra dos teus dedos, se dos dedos de Deus
foram formados céus, lua, bilhões de estrelas. E os contrastes continuam. A glória de Deus e as crianças que mamam, e depois o poder de Deus que pelos dedos dele, né, forma lua, galáxias, e logo em seguida o ser humano. Então, o tamanho do ser humano em contraste com a glória de Deus tá como lá no início do Salmo, né, da glória de Deus e os bebês. O John Piper lê esse salmo e estuda o salmo, defendendo uma ideia que ele explorou de maneira bem detalhada num livro chamado Uma Glória Peculiar, onde ele mostra como que na Bíblia, de cabo a rabo, Deus usa as coisas mínimas, as fracas, para demonstrar o poder dele. E é justamente essa obra que ele faz conosco. Ele nos mostra a nossa fraqueza e nos ensina até a nos regozijarmos nela, né? Paulo mostra isso maravilhosamente, para que nesse ponto, né, a gente seja manifestação da glória dele. Antes de usar qualquer pessoa, Deus sempre mostra, né, quem nós somos diante dele, nossa fraqueza, nossa incapacidade, né? Por último, em Gênesis de 21 a 23, eu gostaria de ler o trecho de Gênesis 22, que mostra como Deus provou a fé de Abraão. Escuta só, porque eu aprendi uma coisa maravilhosa sobre isso e eu gostaria de compartilhar. Diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Isso é como Deus falando para ele mesmo, né? Em relação a Jesus. Olha, toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Imagina, pensa na angústia desse pai nesses 3 dias, sabendo que vai sacrificar o filho. Né? A esposa, né? A Sara, não fazia nem ideia, o filho muito menos, mas ele passou 3 dias angustiado, sabendo que ia levar o filho para oferecê-lo em holocausto. A Ellen White propõe uma interpretação disso aqui, que é o que eu vou mostrar mais na frente. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então ele está dizendo para que os empregados dele esperem. E veja, ele fala: eu vou com meu filho ali, vou adorar, e ele bota no plural: tornaremos a vós. Então, há a fé em Abraão de que, de alguma maneira, Deus vai... Ele sabia que Deus era capaz de trazer o filho dele dos mortos, né? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E ambos foram juntos. Então veja, estão pai e filho, cada um com sua parte aí dos instrumentos dos objetos que eles iam precisar para o holocausto. Essa era uma prática comum. Com certeza ele e o filho já tinham feito isso várias vezes. E aí, justamente por ter conhecimento sobre como isso funcionava, Isaac achou estranho, né, o que estava acontecendo. Ele disse,
E aí está escrito assim, ó, isso no versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E o Isaque disse, ele disse, né, o Isaque, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Veja, é aqui que eu quero falar o que eu aprendi com a Ellen White, no versículo 9. Ele amarrou a Isaque e tal. Ela chama atenção para o fato seguinte, Abraão já era um homem idoso nesse momento, era um homem assim, fraco. E Isaque estava no pleno vigor da sua força. Então, Abraão não teria amarrado Isaque sem o consentimento dele, sem a anuência, sem a obediência dele. Então, aqui a gente tem uma cena em que pai e filho estão obedecendo. Abraão está obedecendo a Deus, Isaque obedecendo a Abraão. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Então Deus proveu para si o holocausto. Deus nunca exigiu que um pai sacrificasse um filho, né? Ele foi o pai que sacrificou seu filho. Amém. Então, que o Espírito Santo e a leitura da palavra nos conduza a um entendimento cada vez mais perfeito desse holocausto que Deus fez por nós. Que a gente consiga se apropriar de maneira cada vez mais perfeita, que Ele nos conduza ao pleno conhecimento desse banquete, dessa salvação perfeita que Ele nos ofereceu. É isso.